Oi, pessoal, a gente vai passar por um tutorial do BI de tarefas. Esse tutorial está sendo gravado em junho de 2026. A gente teve algumas adaptações feitas durante o primeiro semestre, pensando no ano de 2026. A gente vai passar um pouquinho sobre todas as colunas, quais são os cálculos feitos, alguns exemplos de como é que se comporta, tá? Primeira coisa, o acesso é feito via escolatotal.educacão.sp.gov.br. Lá vai ter alguns BIs disponíveis, um deles é o de Tarefa SP. O BI de Tarefa SP, a aba da escola, ela tem essas informações aqui. Bem importante a gente passar por todos os filtros, certo? Tem o filtro de visão, unidade de ensino. Se você está numa escola específica, você é diretor ou coordenador de uma escola específica, esse filtro já vem estabelecido. Município, tipo de estabelecimento, se a escola é PEI ou não, tipo de ensino, qual é a escola, geralmente já vem filtrado para você. As séries, então sou professor de matemática em diversas séries, eu consigo ver essas séries diferentes. A disciplina e a semana. Então ele é um BI que tem uma visão semanal, tudo bem? E aí você vai ter semana a semana, ele sempre é atualizado na terça-feira pela manhã, e quando ele é atualizado, ele olha para a semana anterior. Então ele é sempre uma foto da semana anterior, das semanas passadas, no caso, tirado geralmente na terça-feira pela manhã, tá? Inclusive vocês vão notar que na terça-feira pela manhã o BI tem uma certa lentidão, que é o momento que está sendo feito essa atualização dos dados, tudo bem? Aqui eu não estou filtrado, eu estou vendo a informação de todas as escolas da rede, então a gente tem ali o número de matrículas, alunos realizados e por aí vai. Vamos passar aqui um pouquinho nessas informações coluna por coluna, tá? Quais tarefas entram no BI, para começar? Qualquer tarefa que cumpra essas duas regras aqui, tudo bem? Ela primeiro precisa ser vinculada a um componente da lista abaixo. Então, a gente está considerando língua portuguesa, orientação de estudos LP, língua inglesa ou inglês, depende da matriz, mas entre os dois, arte e educação física, matemática, orientação de estudos matemática, educação financeira e robótica, geografia, história, sociologia e filosofia, ciências, biologia, física e química. Tudo bem? Então, todas as tarefas que são vinculadas a um desses componentes, formalmente lá no sistema está vinculado a esse componente, elas caem no BI. E também vinculada a uma dessas séries, sexto ao nono ano do ensino fundamental e primeira à terceira série do ensino médio. Precisa estar vinculada a essas séries a esse componente. Ah, eu produzi uma tarefa e eu coloquei no meu componente de eletiva. Não cai aqui, certo? Eu fiz uma tarefa e eu disponibilizei para uma turma de quinto ano que eu ensino. Não cai aqui no BI, tudo bem? Porque lá no CMSP o professor consegue fazer tarefas e usar outros componentes, às vezes nem vincular o componente, e publicar para outras turmas e por aí vai. Aqui só é considerado as tarefas nessa regra, mas no BI, assim como na sala do futuro, a gente considera as tarefas que foram publicadas via diário de classe ou diretamente pelo professor via CMSP. Então, os dois caminhos, eles levam a tarefas que são consideradas no BI, tá? Então, que tarefa aparece no BI? Tem que estar no componente certo, na série certa e tem que ser publicado ou via diário, no registro de aula, que é o principal caminho de publicação, tá? Ou nessa publicação manual que o professor faz, via CMSP. E é comum essa publicação manual o professor não vincular a um desses componentes ou série, tudo bem? Beleza. Aí, vamos olhar aqui os possíveis status de uma tarefa, tá? Primeiro, o professor, olha para a jornada, tá? O professor primeiro publica essa tarefa, tá? Então a tarefa ela existe, ela foi publicada, tudo bem? Quando a tarefa ela foi publicada, o estudante pode ou não iniciar a tarefa. Se ele inicia a tarefa fica em rascunho, certo? Se o estudante envia a resposta, muita gente acha que ela já foi finalizada, mas não, tem uma primeira validação. Então, eu estava com a minha tarefa ali,
em rascunho, enviei a tarefa. A tarefa, então, ela vai para correção pela IA, certo? E aí, a IA pode fazer dois movimentos. Primeira coisa, a IA não está corrigindo a resposta, ela está vendo a coesão daquela resposta com o que foi perguntado. Se a resposta da questão discursiva ela não tem relação com a questão, eu escrevi um kkkkk, escrevi uma frase que não tem nada a ver com a pergunta. Não é que está errado, ela não tem a ver com a pergunta. A gente retorna, a IA ela identifica que essa questão ela não foi respondida com seriedade e ela retorna a tarefa para o estudante. E aí a tarefa retorna com um status para o estudante refazer, que é o que a gente está chamando de pendente para ajuste. Então é como se a tarefa voltasse para algo similar ao que é o rascunho. Por isso que os dois estão vermelhinhos aqui, tudo bem? E se a IA ela olhou e falou, essa resposta da questão discursiva, ela tem coesão, ela está conectada com a pergunta, aí a IA vai corrigir a tarefa, certo? E aí, então, essa tarefa ela fica como realizada, mas ainda falta a IA definir aquela pontuação da questão discursiva, tudo bem? Então, isso é bem importante. O estudante enviar a resposta não significa que a tarefa foi realizada, porque talvez a gente identifique que ele não levou a sério a resposta da questão discursiva e a tarefa retorna para ele como pendente e ele precisa ajustar. E muitos estudantes não ajustam, tudo bem? Então, a orientação que a gente tem que passar aqui é seriedade. Não tem problema errar. Errar faz parte do processo. O problema é não levar a sério, tudo bem? Aí, a resposta da discursiva não tem relação com a questão. Tarefa retorna para o estudante. É similar a uma tarefa em rascunho. O estudante pode alterar a resposta, inclusive das outras questões objetivas, e enviar novamente para a correção. A IA vai validar de novo, e se der errado, volta o fluxo de novo. Então, isso aqui pode ficar várias vezes, até o estudante levar a sério a questão discursiva. Tudo bem? Atenção! Se essa tarefa ficar no status pendente de ajuste por um longo período, mais do que 2 semanas, o sistema ele vai realizar o envio forçado dessa tarefa, tá? E aí, nesse caso, o status ele não fica como finalizado verdinho, fica como finalizado pelo sistema, tudo bem? Porque se o estudante respondeu a tarefa, voltou para ele, e ele passou lá 2, 3 semanas sem responder de novo, sem ajustar, a gente finaliza para não ficar lá naquele status para sempre, tudo bem? Se a IA validou a resposta, ela entendeu que aquela resposta é válida, a tarefa foi realizada. Realizado, então, está tudo ok? Não. A gente pode ter o realizado no prazo ou fora do prazo. E a gente pode ter uma nota para a questão discursiva. A questão discursiva ela vale 10 pontos. O estudante pode ter feito acertado, tá? A IA devolveu como correta, ele ganha 10 pontos. Como parcialmente correta, ele ganha 5. Ou como incorreta, que ele ganha 0 pontos. Tudo bem? E muito importante, pendente de ajuste é diferente de incorreto. Ele respondeu a sério a questão e errou, tudo bem. O problema é quando ele responde uma risadinha, uma frase aleatória, uma receita de bolo, que não tem nada a ver com a questão, certo? É essa que a gente identifica como inválida e volta para o estudante, tudo bem? Se ele respondeu a sério e errou, faz parte do processo, a IA vai corrigir, vai dar 0 pontos e fica como incorreta. A IA só corrige as tarefas publicadas via diário, tudo bem? Se eu, professor, fiz uma tarefa minha e coloquei questão discursiva e publiquei, é o professor que vai ter que corrigir aquela questão, tá? Então, a publicação via diário é o caminho que a gente sugere como o caminho mais apropriado, tudo bem? E a IA só vai corrigir a questão discursiva das questões, das tarefas que foram publicadas via diário, tá? Não tem processo de professor validar a resposta da IA,
O professor consegue acessar a resposta e não existe um processo do estudante aceitar aquela nota, validar aquela nota. Isso ocorre lá na redação, ou por questões discursivas que o próprio professor construiu em uma tarefa própria dele. As questões publicadas via diário são corrigidas pela IA, tudo bem? E não necessita de uma aprovação de estudante ou de professor. Obviamente, o professor consegue ajustar a nota dos estudantes depois, ele consegue fazer esses ajustes, mas não necessita dessa etapa, tudo bem? E aí, voltando para o BI, então primeiro a gente discutiu as regras, certo? Agora, voltando para o BI, o que significa cada coluninha dela, tá? Então, lembra lá das nossas coluninhas do BI? Sugiro, inclusive, você assistir esse vídeo olhando para o BI, tá? A gente tem a primeira coluna, que é a turma, que é o nome da turma com o respectivo código. Não tem mistério aqui. Aí a gente tem matrículas ativas. É o número atual de estudantes daquela turma, de acordo com o nosso sistema, de acordo com a sala do futuro. E é uma foto da base atual, certo? Então, lembra que tem semanas no nosso relatório? Esse número aqui, ele é sempre uma foto mais atual, ele não vai ficar mudando semana a semana, tudo bem? Então, se lá na semana 1 eu tinha 36 estudantes e hoje eu tenho 35, ele vai sempre estar como 35, tá? É a foto mais atual. Alunos com tarefas realizadas. É o número de estudantes que realizaram pelo menos uma tarefa no prazo, tudo bem? Se naquela semana, sempre está filtrado por semana, né? Eu tenho 30 alunos e 10 realizaram tarefas. Só que desses 10, 8 fizeram tarefas no prazo, esses 8 são os que entram lá no sistema, tudo bem? Nessa coluninha aqui. Porcentagem de alunos com tarefas realizadas é o número de estudantes que realizaram pelo menos uma tarefa no prazo sobre o número de matrículas ativas. Então, eu tinha 8 estudantes que fizeram tarefas realizadas no prazo, de 30 estudantes, divido 8 por 30. Tudo bem? Tarefas propostas é o número total de tarefas que foi publicada para os estudantes naquela semana. E aí, quando eu digo número total, é a somatória por estudante, tudo bem? Então, eu tenho 30 estudantes. Meus professores, o de matemática, o de língua portuguesa, o de geografia, publicaram cada um uma tarefa, no total foram 5 tarefas. 30 estudantes vezes 5 tarefas, 150 tarefas. É esse número que vai aparecer lá. Cada estudante e cada tarefa conta uma vez, tudo bem? Então, um estudante conta várias vezes, porque ele tem várias tarefas, e uma tarefa conta várias vezes, porque ela foi para vários estudantes. Tá? Então, o professor A propôs a tarefa X para 30 estudantes. O professor B propôs a tarefa Y para 25 estudantes. Tarefas propostas é o 30 mais 25, 55 tarefas propostas. Tudo bem? Para ficar nítido aqui na nossa cabeça. A gente falou da coluna turma, matrículas ativas, alunos com tarefas realizadas, porcentagem de alunos com tarefas realizadas, que nada mais é do que o 11 dividido por 32 aqui, o 3 dividido por 3 aqui, certo? E tarefas propostas aqui. Tá vendo esse 32? Quer dizer que foi proposto uma tarefa para os 32 estudantes, por isso que deu 32. Tá vendo o 58 da turma 8º ano A? A turma tem 29 estudantes, foram propostas 2 tarefas, 29 vezes 2, 58 tarefas. Tudo bem? Tá vendo nossa terceira série A? Tem 15 estudantes, foram propostas 5 tarefas, 5 vezes 15, 75, tá? Todos os estudantes aqui fizeram pelo menos uma tarefa. Quer dizer que eles fizeram tudo? Não, eles tinham 5 tarefas, mas eles fizeram pelo menos uma, no prazo, né? Então, por isso que está porcentagem de alunos com tarefas realizadas, 100%. Quer dizer que o estudante está, nesse caso, engajado na tarefa. Talvez não engajado em todas as tarefas, mas engajado na tarefa ele está. Tudo bem? Voltando aqui. O que significa cada coluna? Aí a gente vai passar para as próximas colunas agora, as colunas coloridas, certo? Tarefas realizadas no prazo.
eu disponibilizei 150 tarefas para os meus estudantes nessa semana. Quantas tarefas meus estudantes realizaram? Eles finalizaram ela, tudo bem? E finalizaram no prazo adequado. Tá? O prazo é o prazo estabelecido lá no sistema. Então, quando o professor publica via diário, o prazo é de 4 dias úteis. Segunda-feira eu publiquei, eu tenho até sexta-feira para realizar. Publiquei na sexta, pulo sábado, domingo, eu tenho até a quinta-feira para realizar. Teve um feriado estadual no meio da semana, a gente sabe esse feriado e a gente pula esse dia. Então, o prazo padrão hoje, ele é de 4 dias úteis, tudo bem? Para o segundo semestre, a gente vai ajustar esse prazo para 5 dias úteis, tá? Esse prazo padrão hoje é de 4 dias úteis, mas o próprio professor consegue ir lá no CMSP e editar esse prazo. Então, o professor editou o prazo para 2 semanas. É esse prazo de 2 semanas que vai ser considerado aqui, tudo bem? É sempre o prazo que está no sistema, tá? Então, a gente considera aqui no tarefas realizadas no prazo, as tarefas que foram e têm o status realizado, e a data de realização é menor ou igual do que a data de prazo da tarefa, tá? O estudante, o prazo era até hoje, 2 da tarde. O estudante respondeu hoje, 1 da tarde. Só que a IA demora um pouquinho para corrigir. A IA corrigiu lá para 5 horas da tarde. Vai prejudicar? Não. A gente não considera a data de correção da IA. A gente considera a data de realização do estudante. O estudante ele terminou naquele momento, a tarefa foi considerada realizada naquele momento, tá? Se voltar para o estudante ele tiver que refazer, aí a gente vai considerar o novo envio dele, tudo bem? 7. Tarefas realizadas fora do prazo. São as tarefas que também têm o status finalizado, só que a data de realização da tarefa foi maior do que a data prazo da tarefa. Tudo bem? Isso, então, pode ser respondido a tarefa depois do prazo? Pode. O sistema hoje ele permite a realização da tarefa após o prazo. Tá? Então, existe esse segundo status que é realizadas fora do prazo. Tarefas incompletas realizadas. Tá? Que tarefas são essas? Incompletas. Lembra que se volta para o estudante, fica como pendente de ajuste? A gente deixa então essas tarefas pendentes de ajustes nessa coluninha. Tarefas incompletas realizadas. Para quê? Para ficar visível isso, para ficar visível a proporção de estudantes que não estão levando a sério a tarefa. Tudo bem? Finalizada pelo sistema. Lembra que se ficar no pendente de ajuste por muito tempo, por um longo prazo, a gente faz um envio forçado. Esse envio forçado, ele fica então com a tarefa finalizada pelo sistema. Tudo bem? E anulada. Anulada é um status novo, é um status de tarefa que antes estava lá em cima, estava como finalizada, seja no prazo ou não. Mas a gente identificou indícios fortíssimos, certo? Fortíssimos de cola. Nesse cenário específico que a gente identificou que teve algum uso de ferramentas, seja script, seja eu copiei a resposta de um colega, coisa assim, quando a gente identifica isso com muita certeza, a gente anula essa tarefa, certo? E ela fica como anulada. A partir do segundo semestre, essa tarefa anulada vai ficar visível lá na sala do futuro para o professor e para o estudante também, certo? Vai ser fácil de identificar qual foi essa tarefa anulada. E a gente está sendo bem conservador aqui. Então, essas anulações, elas ocorrem quando há indício muito forte de cola, tá? Mas a gente tem bons critérios para isso também. E existem as tarefas não realizadas, que é quando a tarefa está em correção pela IA. Então, o estudante mandou a tarefa na terça pela manhã, a IA ainda está corrigindo e o BI está atualizando. Aí essa tarefa ela ainda fica como não realizada agora. Mas semana que vem, quando a gente atualizar, ela vai mover para o canto certinho, tudo bem? Então tem esse período de limbo ali, enquanto a IA está corrigindo, que ela leva geralmente um dia para isso, no máximo um dia, tá? Depende do volume de tarefas que a gente teve naquele dia. E aí pode ser que caia isso na terça-feira, quando a gente está atualizando o BI. E não se preocupe,
vai ser atualizado na outra terça-feira, na sua respectiva semana, tudo bem? E as tarefas não iniciadas ou em rascunho também ficam como não realizadas. Então, esses são os status que a gente tem ali no nosso BI. Voltando aqui, tarefas realizadas no prazo é o que a gente quer contar, por isso que essa coluninha está verde. Tarefas realizadas no prazo e incompletas, quer dizer que o estudante fez, ele respondeu, só que ele não, ou ele fez fora do prazo, ou ele não levou a sério a questão discursiva. E aí, por consequência, ela não foi realizada no prazo. Tarefas não realizadas são as tarefas que estão ali pendentes para os estudantes iniciarem ou finalizarem, tudo bem? Aí vamos para as 3 últimas coluninhas, que são os nossos principais indicadores, que é o que vai cair lá no Super BI também. Antepenúltima coluna, tarefas realizadas no prazo, porcentagem de tarefas realizadas no prazo. Nada mais é do que a divisão de tarefas realizadas no prazo, é o que importa, dividido pelas tarefas propostas, tudo bem? Nessa semana, os estudantes tiveram 150 tarefas propostas. Eles realizaram 30. Realizaram 30 no prazo. 30 dividido para 150, 20%. 20% das tarefas foram realizadas no prazo. Tudo bem? Porcentagem de acertos é a média da porcentagem de acerto de cada tarefa, mais das tarefas realizadas no prazo. A gente só conta aqui para esse acerto as tarefas que foram feitas no prazo e levando a sério. Tudo bem? E o índice de qualidade, que é a mesma coisa da pontuação que está lá na sala do futuro, é uma média simples do engajamento, que é a porcentagem de tarefas realizadas no prazo, o ponto 10, e dos acertos, que considera também as tarefas realizadas no prazo. Tudo bem? Então, a gente não quer 10% dos estudantes com 90% de acerto, certo? Isso não é um bom indicador para a gente. A gente não quer 90% dos estudantes com 10% de acerto, porque provavelmente se for 10% de acerto, não é porque eles não sabiam o conteúdo, é porque eles não levaram a sério, só responderam ali para passar da tarefa, tudo bem? A gente quer um bom engajamento com uma boa aprendizagem, uma taxa de acerto razoável, tudo bem? Então, a gente faz essa média para balancear esses dois indicadores. O índice de qualidade, o IQ, se ele for abaixo de 50%, ele fica vermelhinho. Se ele for entre 50% e 70%, amarelinho. Se ele for acima de 70%, verdinho. Tudo bem? O IQ é o que conta ali para o BI, para o Super BI. Tudo bem? Então, o Super BI ele usa essa ponderação aqui. Tá? Voltando para a nossa telinha. São as 3 últimas colunas. Tarefas realizadas no prazo. Vamos pegar a terceira série A. Ela teve 32 tarefas realizadas no prazo, de 32 tarefas propostas, por isso que está 100% aqui. A gente teve, dessas 32 tarefas propostas, realizadas no prazo, desculpa, a taxa de acerto foi de 100%. Os estudantes mandaram bem aqui, e aí o IQ ficou de 100%. Tá? Mesma coisa ali para outros indicadores que a gente tem para as outras turmas. Tá? O IQ nada mais é do que a média entre os dois. Vamos olhar para a rede como um todo, tá? A gente teve 3,7 milhões de tarefas realizadas no prazo, de 10,7 milhões de tarefas, isso acho que 2 semanas atrás, esse print é de finalzinho de maio. 3,7 milhões dividido para 10,7 milhões, 35% das tarefas foram realizadas no prazo. Tá? Dessas, 66% foi a taxa de acerto. 35 mais 66 dividido por 2 dá os 50,5%. O índice de qualidade atual da rede, naquela semana específica, foi de 50,5%. Tudo bem? Então, é uma média simples aqui dos dois indicadores. Tá? Ah, mas eu publiquei a tarefa na sexta e meus estudantes só vão fazer na segunda e na terça. Então, o meu tarefa proposta está alto e o realizado ainda não chegou. Não tem problema. Tá?
a tarefa realizada, ela conta na respectiva semana de publicação, tudo bem? Publiquei minha tarefa na sexta da semana 1. Meus estudantes fizeram a tarefa na quarta da semana 2. Publiquei aqui, minha turma tem 30 estudantes, publiquei uma tarefa, então eu tive 30 tarefas propostas. Quando chegou na terça, a gente atualizou o BI, os estudantes ainda não tinham feito. Então ficou, lá na semana 1, 0 tarefas realizadas, dividido para 30 propostas, 0% de engajamento. Putz, e aí? Aí na quarta, meus estudantes fizeram. Só que o BI ele só atualiza na terça. Na outra terça-feira, então agora eu estou na semana 3. Na semana 3, na terça-feira que foi atualizado o BI, ele olhou e viu, os estudantes realizaram. Então, lá na semana 1, eu tive 30 tarefas propostas e os estudantes realizaram na quarta, que estavam dentro do prazo, então eu tive 30 tarefas realizadas no prazo. Aí ele volta e atualiza a semana 1, tudo bem? Então, o ideal é que você sempre fique olhando as 2 últimas semanas aqui do BI, tá? Porque sempre vai ter uma reatualização toda terça-feira, e a gente sabe que tem esses prazos de realização, que geralmente levam uma semana ali para o estudante fazer, tá? Então, o importante é sempre ser olhar as 2 últimas semanas aqui, tudo bem? Acho que esses são os melhores indicadores para gestão como um todo. Eu troquei a data da tarefa, estou no final do bimestre. Eu peguei a tarefa lá do começo e botei para final do bimestre, meus estudantes fizeram. Vai contar lá na semana 1? Se foi realizada no prazo, vai. Se foi realizada fora do prazo, vai cair na semana respectiva, mas vai cair na coluninha de tarefa realizada fora do prazo, tudo bem? Só que vai cair 10 semanas atrás. Você quer ficar voltando 10 semanas no dado? Acho que não. Então, o ideal é que a gente sempre tenha essa rotina de realização das tarefas no intervalo de uma semana, e no BI a gente olha as 2 últimas semanas aqui. Então, esses mutirões que existem de fim de bimestre, eles podem até subir as tarefas realizadas no prazo ou fora do prazo, depende se o professor ajustou bem a data, mas vai voltar isso lá nas semanas iniciais do bimestre. Então, influencia pouco aqui, tudo bem? O ideal é que a gente tenha uma rotina de realização das tarefas. Tá? Então, essas são as regras do BI, elas estão todas descritas nessa apresentação, que também vai ficar disponível junto com o vídeo. E é bem importante reforçar isso, que não importa mesmo o estudante ele fazendo a tarefa na semana 5, estou supondo que está no prazo, tá? Se a tarefa foi publicada na semana 1, essa tarefa realizada no prazo cai lá na semana 1. Vai demorar a cair, porque demorou 5 semanas para a realização, mas cai na semana 1. Então, a gente está semanalmente atualizando todas as semanas. Lá no BI, tem na parte de baixo alguns gráficos temporais, que eu sugiro muito que vocês vejam também, tudo bem? Então, tem o gráfico de realização das tarefas ao longo das semanas, aí você consegue ver essas curvas aqui. A gente vê algumas curvas muito nítidas, por exemplo, pós-prova paulista tem uma queda, quando tem feriado, pré-prova paulista tem um boom muito forte de tarefas, e por aí vai. Mas a tarefa realizada, ela cai na respectiva semana da proposta, para a gente comparar banana com banana, tudo bem? A gente tem o numerador e o denominador na mesma semana, para não criar casos estranhos, certo? É isso, qualquer dúvida vocês podem compartilhar com a URI de vocês, e a URI compartilha com a gente pode ajustar esse tutorial com base nas dúvidas que aparecerem e mudanças que podem ocorrer. Mas essas são as regras atuais do BI do Tarefa SP.